O rio Nilo separa Luxor da margem oeste. Do outro lado está o Vale dos Reis, onde os antigos egípcios estão enterrados. Juliet deve ter feito esta jornada através do Nilo várias vezes. Ele deveria se interessar pelas escavações que aconteciam no Vale dos Reis, fazer amizade com os arqueólogos e estudiosos trabalhando na área. Muitas descobertas excitantes foram feitas no Vale dos Reis por volta do tempo que Juliet estava em Luxor, inclusive a descoberta da tumba do rei Tutankhamon. Aqui ainda se faz o material de escrita do papiro. De fato, o papiro de Jesus pode ter sido feito perto deste lugar. O Egito exportava o produto final por toda a bacia do Mediterrâneo, além do norte, sul e leste. Saber como esse material é feito nos ajudará a compreender como o papiro de Jesus pode ter sobrevivido por 2000 anos. Aqui, plantas de papiro ainda crescem em pântanos de água doce como há milhares de anos. Esses trabalhadores seguem os mesmos métodos que foram usados na época em que o papiro de Jesus foi escrito. Primeiro, eles cortam os talos em pequenos pedaços. Depois, os fatiam cuidadosamente em tiras finas. Depois, as achatam usando uma pedra pesada. E as colocam na água por alguns dias para amolecer as fibras. Os trabalhadores pegam as tiras maleáveis e as dispõem em um formato xadrez que vai secar e formar o papel. Uma vez que montaram a folha, eles a colocam entre duas pranchas para tirar toda a água. Eles colocam uma pedra pesada por cima para acelerar o processo de secagem e achatamento. Eles deixam o papiro por alguns dias no sol quente para sair toda a umidade. O material de escrita que surge no final é forte e flexível. Em um clima seco e quente, um manuscrito em papiro como o papiro de Jesus pode durar facilmente por milhares de anos. Os escribas que escreveram nos fragmentos que Juliet achou teriam usado uma caneta de pena para formar as minúsculas letras no papiro. Às vezes, papiros também eram decorados usando pigmento brilhante, como esses artesãos fazem até hoje, recriando os desenhos espetaculares e símbolos da antiga civilização egípcia. Esses papiros serão vendidos para turistas modernos como souvenir e muitos deles chegam ao mercado de Luxor, o mesmo lugar onde Dancona acredita que Charles Juliet encontrou o papiro de Jesus. Juliet teria vindo aqui frequentemente à procura de artefatos antigos.
Nos dias de Juliet, o mercado de Luxor era um centro famoso de venda de antiguidades. Naquele tempo, havia um comércio ativo de artefatos roubados através do Oriente Médio. A comunicação e troca de bens entre os vários postos do antigo Império Romano datam de mais de 2000 anos. Devido ao ensino clássico que Juliet tivera, ele conhecia o assunto, de forma que, quando ele chegou ao mercado, ele teria procurado não apenas antiguidades egípcias, mas também artefatos gregos e cristãos. Havia uma boa chance de que alguém que soubesse o que procurava pudesse conseguir algo especial. Thank you very much. All right. If you can. Nice to meet you. Ao andar por essa rua, Juliet teria sabido que seus preciosos fragmentos, escritos em grego antigo, eram muito antigos. Ele os teria levado de volta ao seu hotel para estudá-los. O exame de Juliet o levou a crer que os fragmentos eram do século III. Ele, obviamente, sentiu que havia encontrado algo espetacular e ansiava por uma confirmação. Ele empacotou o papiro e o enviou para Oxford College. Mas ele estava bem longe de casa e ficou muito desapontado com o modo que os estudiosos de Oxford trataram seu precioso achado. Em outubro de 1901, o reverendo Charles Juliet mandou os 3 pedaços de papiro para Oxford. Ele esperava que sua faculdade ficasse tão entusiasmada com a descoberta quanto ele. Este é um envelope que ele lhes mandou. Mateus 26 se refere ao versículo do Evangelho escrito no papiro de Jesus. Mas ele também escreveu no envelope, encontrados no ano seguinte, mas evidentemente da mesma folha. Isso sugere que Juliet já havia enviado alguns outros fragmentos do mesmo papiro. Infelizmente, hoje não há rastros deles. Jamais saberemos que mistérios antigos esses papiros desaparecidos poderiam ter desvendado. Juliet aguardava ansiosamente por uma confirmação de Madeline de que haviam recebido seu precioso papiro de Jesus, mas nada veio. Então ele escreveu ao bibliotecário da faculdade. Espero que os fragmentos tenham chegado bem. Eles foram remetidos via correio registrado dia 11 ou 12 de outubro por minha mãe, mas nem ela nem eu recebemos notícias de sua chegada. A carta de Juliet é o único registro da privilegiada descoberta do papiro de Jesus, agora o fragmento do Novo Testamento mais discutido em todo o mundo. O que ninguém se preocupou em dizer a Juliet foi que o papiro fora mandado para este homem, Arthur Hunt. Hunt foi um dos especialistas líderes na preservação e datação de papiros antigos. Hunt obtera sua reputação com seu trabalho em um enorme achado de papiros em Oxirrincha, no deserto egípcio. Os papiros foram descobertos e preservados sob areia em um antigo depósito de lixo fora da cidade. Eles incluíam centenas de listas, cartas e poemas. Até o presente, é a maior coleção de papiros antigos já encontrada. Segundo Hunt, fragmentos de livros, igual ao papiro de Jesus, não poderiam ser de antes do final do terceiro ou início do século IV. Por isso não foi surpresa quando ele relatou à faculdade de que o papiro de Jesus seria do final do século IV, centenas de anos depois da morte de Cristo. Ele não notou nada de excepcional sobre os fragmentos. O bibliotecário da faculdade colocou os fragmentos no fundo deste móvel expositor em um canto pouco usado da biblioteca. Eles ficaram ali por quase 100 anos. Quanto a Juliet, seu período como ministro em Luxor terminou. Com esposa e filhos, ele recebeu um posto além do mar Mediterrâneo, na cidade de Messina, na Itália. Foi uma mudança fatal.
Em 28 de dezembro de 1908, Messina foi devastada pelo terremoto mais destruidor que já abalou o mundo ocidental. Em apenas 25 segundos, 150 mil homens, mulheres e crianças foram mortos em seus leitos. 98% das casas de Messina foram destruídas. Charles Joliet estava entre os mortos. Sua mulher e 4 filhos pereceram com ele nos destroços. Em 6 de janeiro de 1909, o Times de Londres reportou como, após longa busca, os corpos do capelão britânico Charles Joliet e sua família haviam sido achados enterrados sob os restos de sua casa. Joliet morreu desconhecendo a importância do tesouro que havia encontrado. Todos os seus bens foram destruídos. Jamais saberemos se ele tinha outros fragmentos de papiros no Novo Testamento ou não. Após sua trágica morte, uma placa de bronze foi erigida no Hotel Luxor para comemorar seus anos ali como um capelão evangélico. A placa mal é notada pelas pessoas que se hospedam hoje no hotel. Isso não teria surpreendido Joliet, que considerava a si mesmo um fracasso. Em uma carta à sua esposa Caroline, ele escreveu: "Fracassei em tudo." Imaginem como ele se sentiria recompensado se soubesse da importância de sua descoberta. Um papiro que pode vir a provar que os evangelhos são uma narrativa de testemunhas oculares da vida de Jesus. Como um cristão evangélico, tal descoberta teria provado tudo o que ele acreditava. Mas demoraria quase um século para que este homem, Carsten Thiede, um papirologista renomado e doutor no Novo Testamento, viesse a revelar a magnitude do achado de Joliet. Em 1994, Thiede visitava a família de sua esposa perto de Oxford e aproveitou para examinar os 3 fragmentos de papiro na biblioteca da Faculdade Maryland. Ele já havia lido os relatórios de papirologistas anteriores e visto cópias dos fragmentos, mas essa era a sua primeira chance de ver os originais. Ele tinha poucas expectativas de que eles revelariam algo surpreendente. Mas ao pôr os olhos no papiro de Jesus, Thiede soube que era algo especial. D'Ancona marcou de encontrar Thiede em Oxford. Ele precisava falar com ele e observar seu trabalho antes de levar sua investigação adiante. When I saw the original papyrus for the first time, having studied photographs before, I was surprised, and there was a certain sense of excitement because there was a sign next to it saying about 300 AD that this was much too late. And you could see that from looking at the original, that the photographs were misleading and that people hadn't seen certain details on the papyrus, details of handwriting. So it was a gut reaction, a gut impulse that must be older. And then I had to go back and study comparative material to find out how old it really was. But the sense of excitement, that was there initially. A experiência de Thiede lhe disse que esses fragmentos dos evangelhos poderiam ser os mais antigos já encontrados. Um manuscrito tão velho que poderia ter sido escrito por pessoas que viveram com Cristo e visto os eventos dramáticos da sua vida com seus próprios olhos. As implicações do achado de Thiede são de longo alcance. Se estiver correto, muda a forma de lermos e interpretarmos os evangelhos. Também fornece prova material da vida de Cristo tanto para crentes quanto não crentes. Seu entusiasmo era compreensível. O significado do período de testemunho ocular era crucial para os seus achados. Os evangelhos não poderiam ter sido escritos antes da morte de Cristo em 30 Anno Domini. Já que os 4 evangelhos contam a história da crucificação, eles devem ter sido escritos em algum momento após Jesus morrer. As pessoas que testemunharam a vida de Jesus e poderiam ter escrito o que viveram durante o chamado período do testemunho ocular. Em geral, há um consenso de que o período do testemunho ocular termina aproximadamente 70 Anno Domini. Este é o ano em que o templo em Jerusalém foi destruído e a comunidade cristã foi dispersa. Esse período é crucial para o caso de Thiede. Quanto mais Thiede conseguir aproximar a data do papiro de Jesus, a data do período do testemunho ocular,
mais importantes serão seus achados. Antes de começar seu trabalho de datar o papiro, Theard passou a decifrar cada letra e marca para ver se o papiro de Jesus revelaria uma nova leitura do Evangelho de São Mateus. Para o papirologista e estudioso do Novo Testamento, uma nova interpretação dos evangelhos baseada em manuscritos antigos é no mínimo tão importante quanto uma baseada na datação. Já que muitas das letras no papiro estavam danificadas, decifrá-las com exatidão requereu mais que um conhecimento do grego e bons olhos. Felizmente, Theard foi capaz de aplicar uma tecnologia aguçada à tarefa, um microscópio escaneador a laser. Esse microscópio é capaz de diferenciar entre 20 camadas separadas de um manuscrito de papiro e de medir a altura e profundidade da tinta na folha do papiro. O computador usa esta informação para montar uma imagem tridimensional de cada letra ou marca de tinta. Coisas que podem passar desapercebidas ao olho humano ou até mesmo ao microscópio de potência normal não escapam à intensidade do laser. Theard usou o microscópio para examinar esse círculo preto de tinta no fragmento do Evangelho descrevendo a última ceia. Estudiosos anteriores que trabalharam sem esse instrumento concluíram que era parte da letra danificada. O microscópio escaneou o papiro com laser. O computador, então, calculou a profundidade da tinta no círculo negro em questão e comparou-a com a profundidade da tinta em uma letra perfeita. The microscope tells us that this blot of ink in the center of the image has a depth of ink of 4.0 micrometers, whereas any letter, any true letter on the same papyrus, on any of the fragments, has a depth of ink of 12.1 micrometers. So the answer is 100% certain. It isn't part of a broken off letter. It isn't a punctuation mark. It is an accident of the scribe, an accidental blot of ink, a speck of ink left on the papyrus. Esta identificação muda a forma como o versículo da última ceia é lido e traduzido. Well, let us try and visualize the scene. There is Jesus and there are the 12 disciples at the Last Supper. And Jesus suddenly predicts that one of them will betray him. So they all say, all 12 of them, including Judas, who will betray him, indeed, Lord, surely not me. We used to think that the disciples were speaking one after the other, after that dramatic prediction of Jesus that one of them will betray him. This sounds slightly odd. You wouldn't expect 12 men to reply one after the other in such a dramatic situation. Now, the Jesus Papyrus tells us that in fact they were speaking up at the same time, all at once, in that situation of high drama and excitement. Assim, o papiro de Jesus nos dá uma descrição nova e mais convincente do que realmente aconteceu na última ceia, do que as Bíblias mais populares de hoje. So with the new reading, which is in fact the oldest possible reading, we are back at the historical scene, back with the eyewitnesses who saw it and reported it and had it written down. Infelizmente, o microscópio escaneador a laser não pôde revelar uma data precisa para os fragmentos. Carbono radioativo também não serve para datar o papiro de Jesus por vários motivos. Primeiro, os fragmentos são muito pequenos. Em segundo, o teste dataria o material, mas não o manuscrito. E, finalmente, a data que esse método dá só é exata dentro de 50 anos. Para chegar a uma idade exata do papiro, técnicas de comparação ainda são as mais eficazes. Por isso, Theard teria que buscar o antigo ao invés do moderno. Comparar caligrafia é a tarefa mais importante e difícil do papirologista. Na antiguidade, a caligrafia usada pelos escribas mudava bastante ao longo do tempo. A caligrafia do século I a.C. era muito diferente daquela feita 100 anos mais tarde, da mesma forma que a caligrafia da era de Juliet era notavelmente diferente da nossa própria. Então, quando se tem um papiro sem data, é preciso compará-lo com documentos com estilo de caligrafia semelhante, cujas datas sejam conhecidas.
É necessário encontrar outro manuscrito que combine com o estilo daquele cuja data se procura. E para se certificar da data, é preciso fazer isso com vários textos diferentes. Comparable papyri, comparable manuscripts can be found all over the world in archives and library and museums. But what you want to do is to go back to the sources where most of the important papyri, those we need for our work, were written or were discovered by archaeologists. And in our case, that's Israel, that's the Holy Land, with Qumran, the Dead Sea Scrolls, with some of the wadis, the Nahal Khaver, and even the fortress of Masada. At all of these places, parchment, leather, papyrus fragments were found, even inscribed pieces of pottery, potsherds, so-called ostraka. And all those belong to a dated or datable period. So we can use them, we must use them, we must go there and look at them, indeed, look even at the places where they were found. To find out why you think the papyrus is as old as you say it is, I have to go to the Holy Land. Our detective work takes us back to the places where it all happened, where the eyewitnesses lived, where they passed on the accounts of what they had seen, and where the oldest surviving manuscripts, some of them which we need for our work, were written and kept and discovered. Então agora é hora de Matthew d'Ancona seguir os passos de Thiers. Primeiro, Nahal Hever. O deserto da Judéia no coração da Terra Santa. É aqui que Thiers começou sua procura por manuscritos para comparar com o papiro de Jesus. Muitos desses documentos foram preservados aqui no deserto da Judéia. Igual ao Egito, é a seca que permite que manuscritos antigos sobrevivam por tantos séculos. É um lugar isolado e perigoso para aqueles que não conhecem a região. O guarda local, David Menninger, é o guia de d'Ancona. Viajando no recôndito da terra, onde Cristo viveu, estamos em direção da primeira evidência de que Thiers precisava para provar a sua teoria. A paisagem é árida e maravilhosa. Um lugar sem tempo, com história que inspira admiração. Esses são os montes por onde o próprio Jesus andou 2000 anos atrás. O Evangelho, segundo Lucas, nos conta como ele foi tentado pelo diabo ao dizer: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e 40 dias foi tentado pelo diabo. Satanás procura tentar Jesus 3 vezes, mas cada vez ele responde com citações bíblicas e vence seu adversário demoníaco. D'Ancona viajou com David Menninger ao local da Caverna dos Horrores, no Vale de Nahal Hever. Em 1955, arqueólogos encontraram aqui rolos antigos que ajudaram Thiers a dar uma data ao papiro de Jesus. A história de toda esta área é sombria e trágica. Em 135 Anno Domini, os judeus se rebelaram contra o exército romano ocupante. Liderados pelo grande líder judeu Bar Kokhba, eles tentaram expulsar os romanos da Terra Santa. Mas no massacre que se seguiu, o exército romano matou mais de 500.000 de rebeldes e seus defensores. Os últimos rebeldes sobreviventes seguiram para esta parte do deserto para escapar dos romanos. Nas escarpas dominando o vale, centenas de metros abaixo,